gente, tudo bem? Estamos de volta e hoje nós vamos estudar um pouco sobre os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes de tratamento, tá bom? Nós vamos entender um pouco sobre o que é mesmo um pronome, professora? Para que serve um pronome? Como eu devo utilizar o pronome? E quais são as cargas de sentido que o pronome pode ter? Porque o mais importante do que conhecer nomenclaturas, decorar uma tabela com uma lista de pronomes, é você saber como utilizar, para que serve na fala e na escrita essa classe gramatical e qual é o sentido que a gente expressa quando utiliza um pronome ao invés de outro, ok? Então, o nosso estudo ele vai seguir nessa perspectiva. O uso, as funções e qual é a carga de sentido que essa classe gramatical pode ter na minha fala e na escrita. Então, vamos lá. Pronomes pessoais do caso reto. Nossa, professora, tudo isso? Eu tenho que decorar isso aqui? Não, meu bem. Vamos entender? Nós temos aqui eu e nós, que são a primeira pessoa, eu no singular, porque eu sou apenas uma pessoa, e nós no plural, porque envolve uma coletividade. E nós no plural, porque envolve uma coletividade, mais de uma pessoa. Eu e nós são os pronomes pessoais do caso reto, que são os locutores ou os emissores. É quem fala, quem escreve a mensagem. Eu falo, nós falamos sobre determinada situação, ok? Tu é a segunda pessoa do singular e vós é a segunda pessoa do plural. Mas, professora, ninguém mais fala vós, ninguém mais escreve vós. Ok. O vós, ele é substituído pelo pronome vocês. E o tu, em muitas situações, ele é substituído pelo pronome você, ok? Nós vamos ver um pouco mais à frente que vocês e você, ele vai aparecer em uma outra tabela com uma outra classificação. Mas não vamos sofrer antes do tempo, vamos compreender bem aqui. Então, o tu, o vós, ou você e vocês, eles são utilizados como ouvintes, os leitores ou receptores, que é com quem se fala ou para quem se escreve. Como assim? Eu falo com a outra pessoa, que é tu, você, vocês ou vós, se a gente estiver tendo acesso a textos antigos, como a Bíblia, porque lá nós ainda encontramos o vós, certo? E aí o assunto sobre o qual nós estamos falando, ou sobre o qual eu estou falando, que também é chamado de referente, é a terceira pessoa do discurso. Ela, ele, elas ou eles, ok? Então, eu falo para você ou com você sobre ela ou ele, ok? Então, perceberam? Então, vamos voltar. Volta tudo, professora, não entendi nada. A primeira pessoa do singular e do plural, eu, nós, trata do emissor, do locutor. Quem é que fala e quem é que escreve essa mensagem, ok? Tu e vós, em algumas situações substituídos por você e vocês, são os ouvintes, leitores ou receptores. É com quem se fala ou para quem se escreve, tá bom? E ela, ele, elas ou eles, a terceira pessoa, é o assunto ou o referente, é sobre quem se fala ou para quem se escreve, ok? E aqui eu vou abrir um parêntese bem interessante para a gente perceber a carga de expressividade que existe na seleção de uma simples palavra. É sobre quem se fala ou de quem se fala, porque o significado é diferente. Eu estava falando sobre você. Ok, eu estava falando sobre alguma atividade que nós realizamos, sobre as suas tarefas. Agora, quando eu digo eu estava falando de você, opa, existe uma carga negativa de sentido. Berenice falou de você, então ela estava trazendo informações negativas sobre você, ok? Então,
existe uma carga de significado, de sentido em cada palavra que nós escolhemos durante a nossa fala. E é claro que nós não fazemos isso de forma calculada, nem sempre, algumas vezes sim, mas na maioria das vezes acontece instintivamente. A fala, ela flui com muita naturalidade. Então a seleção, inclusive dos pronomes, como nós vamos ver daqui a pouco, também é muito instintiva, certo? E aí nós temos aqui a expressão agente, professora. A senhora não falou sobre ela, você não falou sobre ela. Esse agente, ele acontece muito em substituição ao nós, ok? É uma expressão que é utilizada para coletividade, assim como o nós, tá bom? Então, eu, nós e a gente são utilizados para tratar do locutor, do emissor, é quem fala ou quem escreve. Tu, vós, eventualmente substituídos por você e vocês, tratam do ouvinte, leitor ou receptor. É com quem se fala ou para quem se escreve, certo? Ela, ele, elas e eles se referem ao assunto referente. É sobre quem se fala ou sobre quem se escreve ou de quem se fala, ok? Então vamos seguir. E aí nós temos aqui o pronome de tratamento. Professora, tem palavras aqui que eu não utilizo. Ok, você ainda não utiliza. Talvez você ainda não tenha tido necessidade de utilizar. Mas é necessário que você conheça em que situação eu devo usar determinado pronome ou outro. Por quê? Porque quando você tiver necessidade, você vai ter esse repertório para buscar. Ixi, eu já vi isso aqui em algum lugar. Ah, é verdade, eu devo utilizar esse pronome. E aí você não passa o vexame de não saber como tratar determinada pessoa ou autoridade. Ok? Então vamos lá. Olha, o você apareceu aqui, professora, na tabela de pronome de tratamento. Sim, ele apareceu na tabela de pronome de tratamento. Você e vocês, eles aparecem na tabela de pronome de tratamento, mas é muito comum nós percebermos o uso do você e do vocês em situações semelhantes ao pronome pessoal do caso reto, tá bom? Por exemplo, o vós, ele não é mais utilizado. Nós sempre falamos e ouvimos e escrevemos e lemos, é o vocês em substituição, mas o vocês ele aparece na tabela de pronomes de tratamento. Por quê? Gente, percebam, a língua, qualquer língua, é o uso, o que modifica uma língua é o uso que os falantes fazem dessa língua. Nós utilizamos o vocês em substituição ao vós. Então, ele atua como um pronome pessoal do caso reto, mas, gramaticalmente, ele aparece como um pronome de tratamento. Nem tudo na vida é simples. Pois é, vamos conviver com isso, ok? E aí nós temos senhor, senhora, opa, senhorita. Não é mais utilizado também, tá? Você pode encontrar isso em textos um pouco mais antigos. Era uma distinção que se fazia para mulheres casadas ou solteiras. Veja só que interessante, né? Engraçado. Uma mulher jovem, ela era chamada de senhora se ela fosse casada. Uma mulher idosa, ela era chamada de senhorita se ela fosse solteira. Então, era um pronome de tratamento determinado pelo estado civil daquela mulher, ok? Para o homem não tinha essa diferença, era senhor simplesmente, tá? Mas, o que determina agora, atualmente, qual pronome de tratamento nós devemos utilizar é o grau de intimidade e de formalidade que aquela situação de comunicação necessita, ok? Por exemplo, é uma pessoa mais velha, ou então ela pode até ter a mesma idade que você, mas ela ocupa um cargo hierárquico superior ao seu, a tendência é chamar de senhor ou senhora. E aí não vai se relacionar com a idade da pessoa,
mas com o grau de formalidade ou de intimidade que se tem, ok? E aí nós vamos utilizar Vossa Excelência, Vossa Senhoria para falar com autoridades ou com funcionários públicos em situações específicas de comunicação, principalmente em situações de comunicação através da escrita. Quando isso acontece através da fala, talvez em alguns eventos públicos em que algumas autoridades sejam apresentadas, aí se utilize esses pronomes de tratamento. Ok? São situações específicas de comunicação. É por isso que você deve sim tirar um tempinho da sua vida para ler essa tabelinha bem aqui e entender quando eu uso um, quando eu uso outra, ok? Vossa Alteza para príncipes, Vossa Majestade para reis, talvez não seja tão comum para a gente, mas é necessário saber também. E aí nós temos Vossa Eminência para padres, por exemplo, para cardeais, e nós temos Vossa Santidade para o Papa. Quando eu vou utilizar isso? De repente você vai escrever um texto e aí para evitar a repetição daquela palavra, você substitui pelo pronome, porque uma das funções do pronome é essa. O pronome ele pode vir junto com o nome ou ele pode substituir esse nome para evitar repetições. Vamos voltar para a nossa tabelinha anterior? Vamos imaginar, eu digo assim, Berenice viajou. Berenice conheceu vários lugares, Berenice visitou seus avós e Berenice voltou para casa. Berenice viajou, conheceu vários lugares, ela visitou os avós e depois voltou para casa. Pronto, eu posso simplesmente omitir, retirar o nome Berenice ou eu posso substituir pelo pronome ela. Perceberam? Então, o pronome ele pode ter essa função, tanto de acompanhar, quanto de substituir um nome, um substantivo, para evitar repetições. Ou ainda eu posso utilizá-lo para retomar, para fazer referência a uma palavra que já foi citada, tanto na minha fala quanto na minha escrita. Ok? E aí não precisa fazer essa cara assim, será que eu vou precisar disso? Em comunicações específicas, em determinadas situações específicas de comunicação, você pode precisar sim desses pronomes de tratamento, tá bom? Calma, respira fundo, porque agora a gente vai ver uma tabela que geralmente assusta as pessoas, mas nós não vamos nos assustar. Respirou? Vamos lá. Olha só, professora, o que é isso? Para que uma tabela tão grande, com pronomes pessoais do caso reto, oblíquos, que isso? Tônicos, átonos, que isso? Bom, percebam o seguinte, nós podemos utilizar os pronomes pessoais do caso reto e os oblíquos em situações de fala e escrita. Vocês não precisam decorar essa tabela, vocês precisam saber usar e precisam compreender em que situações eu posso usar um e em que situações eu devo preferir usar outro, ok? Então, tire um momento, leia com calma para você fazer as correspondências devidas. Mas o importante é você saber utilizar, saber a carga de sentido que cada um desses pronomes tem na fala e na escrita. Então, vamos lá. Quando eu devo utilizar conosco, com nós ou com a gente? Nenhum dos três está errado, mas cada um cabe em uma situação diferente, ok? Vamos perceber através dos nossos exemplos. Berenice falou conosco sobre o trabalho. Opa, Berenice falou conosco, comigo e com você, sobre o trabalho. Então aqui eu não posso utilizar com nós. Percebam que fica estranho? Berenice falou com nós sobre o trabalho? Não. E quando eu uso com nós, professora? Berenice falou com nós dois sobre o trabalho. Aqui eu não poderia dizer conosco dois, poderia? É uma questão de uso. Nós conseguimos perceber através do apoio na oralidade, quando selecionar um e quando selecionar o outro, ok? E a gente, quando eu uso a gente?
todos foram gentis com a gente. Esse com a gente, geralmente, ele pode ser substituído pelo conosco. Todos foram gentis conosco. Por que eu uso a gente? Porque é mais comum na nossa fala do dia a dia e até em alguns textos escritos a presença da expressão com a gente, ao invés de conosco, ok? Eu não posso substituir o com nós. Vamos perceber, Berenice falou com a gente dois sobre o trabalho. A gente nem tenta, né, fazer isso, não há possibilidade, fica estranho. E em alguns outros casos, esses pronomes eles podem ser reflexivos. O que significa isso? É quando a ação do sujeito é sobre o próprio sujeito. Jurema e Berenice se conheceram há anos. Jurema e Berenice eu posso substituir pelo pronome elas. Elas se conheceram há anos. Percebem? Berenice e eu nos cumprimentamos rapidamente. Berenice e eu substituo pelo pronome nós. Nós nos cumprimentamos rapidamente, ok? E quando eu uso o pronome eu e quando eu uso o oblíquo mim? Bom, para mim, a vida é alegre. Este caderno é para eu escrever as atividades de português. Qual é a diferença? O eu, ele é sempre o realizador das ações. O mim, ele não realiza as ações. Vamos voltar ao exemplo. Para mim, a vida é alegre. Percebam que esse pronome mim, ele não está realizando nenhuma ação, ok? Agora, quando eu digo este caderno é para eu escrever, esse pronome eu, ele realiza a ação escrever, ok? Então, eu não posso colocar mim escrever, para mim escrever. Apesar de ser muito comum na fala, é necessário que você tenha domínio sobre essa regra de utilização na escrita, ok? O pronome mim, ele não realiza as ações. Sempre que eu tiver a realização de uma ação, eu tenho que utilizar o pronome pessoal do caso reto, eu. Este caderno é para eu escrever as atividades de português. Foi boa a dica? Então vamos à última. Não há nenhum conflito entre mim e você. Ok, aqui é assim. Eu não posso dizer entre eu e você. Apesar das músicas, das poesias, com a sua licença poética, a gente ouvir sempre, a gente lê sempre essa expressão. O correto, o adequado, o aconselhável, gramaticalmente considerado correto, é que você utilize. São dicas, são reflexões sobre o uso, são apropriações que nós temos que ter, são usos recorrentes desses pronomes na língua. Tudo bem? Agora está com você. Ficou com alguma dúvida? Reveja o nosso vídeo, faça anotações no seu caderno, leia o seu livro didático, leia o texto que vem na rotina. E se você ficar com alguma dúvida, procure o seu professor de sala de aula, que eu tenho certeza que ele está lá disponível para lhe ajudar. Tudo bem? Ficamos por aqui, até a próxima, gente. Tchau!